Vamos falar sobre técnicas artísticas? Você já ouviu falar sobre a colagem? Uma breve história da colagem. De acordo com o dicionário da Tate Gallery, colagem é o termo utilizado tanto para a técnica quanto para o resultado de um trabalho que inclui pedaços de papéis, fotografias, tecidos e outros materiais arranjados em uma superfície de suporte. A colagem pode ainda incluir outras mídias, como pintura e desenho, além de conter elementos tridimensionais. O termo deriva das palavras francesas papier-collé ou découpage, usadas para descrever técnicas de colagem com recortes de papel em variadas superfícies. A colagem como processo técnico tem uma história muito antiga e remonta ao século XII, quando calígrafos japoneses realizavam trabalhos preparando as superfícies de seus poemas, colando pedaços de papel e tecido para criar fundo para suas pinceladas. Mas é somente no século XX que a colagem tem o seu valor artístico reconhecido através do movimento cubista. Por influência do pintor Paul Cézanne e por meio de vários experimentos com o uso da geometrização em figuras e objetos, surge uma nova tendência artística na Europa, o cubismo. A obra dita como inaugural do estilo é a Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso, pintada em 1907. É uma obra que representa um conjunto de mulheres, onde é perceptível a influência africana na maneira como o artista reproduziu a face das figuras. Historicamente, o movimento foi dividido em duas fases, primeiro o analítico e depois o sintético. A colagem foi abordada como complemento na fase sintética do cubismo. Com uma correspondência entre vida e arte, os artistas começaram a usar materiais não convencionais para as técnicas de pintura da época, trazendo para o branco da tela 1000 possibilidades para além da tinta. A sua representação como trabalho artístico mais solidificado aparece primeiramente nos trabalhos de George Braque, parceiro de Picasso na fundação do cubismo. Destaque para a obra Fruteira e Copo, de 1912, que é considerada uma das primeiras papier-collé, como diziam os franceses, com cola ou papel colado. Nessa fase, os cubistas direcionavam seus experimentos na colagem com produções que utilizavam recortes de jornais em suas pinturas, numa maneira de confrontar a arte tradicional, que até aquele momento seguia o naturalismo, sendo mais fiel à reprodução da realidade. Com o cubismo, os elementos da colagem passaram a dividir lugar com o desenho e as pinturas na composição das obras de arte da época. A lista da utilização da colagem na arte moderna é enorme, já que ela percorreu movimentos artísticos como o cubismo, dadaísmo, surrealismo, pop art, entre outros. Panorama dos movimentos e artistas na colagem. A forma de fazer pintura com o uso de colagens desempenhou um papel fundamental na evolução do movimento cubista e, posteriormente, foi incorporada pelos artistas dadaístas que viram na técnica uma maneira de questionar radicalmente a arte europeia, evocando o nonsense e a espontaneidade e irracionalidade. Apesar de também ser um movimento artístico de vanguarda modernista, o dadaísmo pretendia a anti-arte, pois queria libertar a arte de suas contingências junto às escolas de arte de até então, já que, de fato, ridicularizava os sistemas por meio de revistas, manifestos e exposições. O contramovimento surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, em reuniões no Cabaret Voltaire, em Zurique. Um ponto muito forte da colagem neste período foi a contribuição dos dadaístas de Berlim, destaque para a artista Hannah Höch e Kurt Schwitters. Uma das mais importantes representantes do movimento em Berlim, Hannah Höch colocava pedaços de fotografias de contextos e texturas diferentes, sendo considerada uma das precursoras da fotomontagem. Outro dadaísta alemão importante, Kurt Schwitters, também realizou colagens com pedaços de papel que encontrava em jornais ou anúncios publicitários e outros materiais descartáveis.
A intenção política esteve presente no dadaísmo, sobretudo porque o movimento era constituído por um grupo de jovens imigrantes que, saídos de seus países de origem, evitaram a convocação para o serviço militar. Estes jovens estavam revoltados com a Primeira Guerra Mundial, e a forma de demonstrarem sua insatisfação para com a sociedade era negar todo o convencional da arte, tudo aquilo que fora, até então, imposto como padrão estético. E é por meio da colagem que estes ideais anti-guerra tornaram-se mais evidentes. Neste contexto, a colagem foi a maneira irônica e satírica encontrada para criticar a sociedade e os costumes na época. Isto ocorria com a criação de composições visuais permeadas por humor. A utilização da colagem também foi interpretada pelos surrealistas de maneira diferenciada. Ela ocorreu como num processo semelhante ao do sonho. No estado de sono, as imagens em nossa mente vão se somando umas às outras sem a necessidade de um encaixe que obedeça uma linearidade. Há ainda a possibilidade de uma confusão de diferentes cores, formatos, personagens e texturas. A colagem surrealista surge neste contexto como uma fuga à racionalidade da criação de significado. As construções das imagens giram em torno da possibilidade de utilizar o recorte, ora de maneira aleatória, ora planejadas. Os resultados são imagens oníricas, produzindo narrativas e cenários desalojados, que sugerem semelhanças com a fragmentação da mente proposta por Freud em suas teorias do inconsciente. Remetendo ao sonho e ao inconsciente, tais imagens podem ter algum sentido proposital ou não. A pop art foi um movimento importante para a virada da utilização da colagem e para a relação posterior da mesma com o design gráfico. Uma das suas principais características era a crítica irônica que fazia à sociedade por meio dos objetos de consumo. A publicidade e os meios de comunicação, destaque para a televisão, eram frequentemente utilizados como inspiração. O consumo se tornou medida de sucesso financeiro e bem-estar. Os artistas daquele momento usavam essa perspectiva de vida para produzir suas obras e dialogar com a sociedade no qual estavam inseridos. Trabalhando com os materiais que permeiam este novo mundo, os artistas desenvolveram seus trabalhos em duas linhas principais. A linha pop propriamente dita, diretamente ligada ao questionamento do sujeito, e a linha neodadaísta, que evidencia a crise da representação clássica. A colagem e a combinação de objetos, seja planejada ou ao azar, tornam-se procedimentos comuns na arte pop. Diferente do que ocorreu no cubismo, aqui os artistas utilizam a própria linguagem dos meios de comunicação de massa. Não se trata mais de utilizar recortes de jornais e propagandas inserindo-os na tela de pintura. Por vezes, os artistas pop criaram obras que possuem a mesma aparência da publicidade, seja nas cores luminosas, no padrão das fotografias utilizadas, na criação de embalagens ou até mesmo na veiculação destes trabalhos. Valendo-se das mídias da propaganda e da lógica da sociedade urbano-industrial, a arte pop nos anos 60 incorporou em suas obras alguns símbolos massivos e populares, como a garrafa de Coca-Cola, produtos industrializados, os quadrinhos, as técnicas de impressão gráfica e imagens da cultura de massa. A arte pop tratou as embalagens de consumo e todos os fragmentos de ícones midiáticos como material para a produção de uma arte aparentemente dinâmica e fria, porém com características críticas e irônicas. A colagem na atualidade. Hoje a colagem se apresenta em alta nos meios de produção de imagem. Agora não somente artistas, mas também diversos profissionais de outras áreas criativas adentram este universo. Ela se mostra como um procedimento conceitual atemporal, que costura o presente, o passado e o futuro. A proliferação da colagem coincide com o estabelecimento dos novos meios de comunicação. Atualmente, pode-se pensar na colagem como um reflexo deste efeito. A colagem tornou-se não só um sintoma da superprodução cultural de imagens e conteúdo, mas também uma analogia da alteração de nossa percepção de interação e consumo das imagens. A partir dos anos 90, com o grande desenvolvimento das ferramentas de computação gráfica,
surgiram novos softwares de composição e efeitos visuais, como o Adobe Photoshop e Adobe After Effects, que deram novos meios para a produção da linguagem. Os trabalhos em colagem na atualidade utilizam-se da fragmentação, do hibridismo e apropriação. Destaque para a colagem digital, que é a técnica de usar o computador em seus recursos na criação dos trabalhos. Existem alguns artistas que não a utilizam como colagem propriamente dita, mas sim como conceito. É o caso do artista David Sale, que trabalha com pinturas que mais parecem colagens. Através da justaposição de múltiplas imagens vindas de contextos diferentes, como cartoons, revistas de moda, cenas históricas, dentre outros temas. Outro exemplo é o artista carioca Eduardo Berliner, que utiliza variadas técnicas na composição das obras, indo desde o desenho de observação minuciosa até a colagem. Esta última, porém, é percebida como procedimento conceitual. Recortes são justapostos a lembranças de memórias. Ele as relaciona, num primeiro momento, como resultado da proliferação de imagens da realidade do mundo digital, que cria um estado de encontro de forças das mais diferentes origens, possibilitando para a pintura uma quantidade significativa de interpretação, ao inseri-la no cruzamento de diferentes formas de expressão e informação. Nas últimas décadas, o celular passa também a ser mais uma das ferramentas que o advento da tecnologia e da internet proporcionou para os artistas e curiosos. A grande maioria dos dispositivos, por mais simples que sejam, contam com a função de copiar, recortar e colar. Além de mecanismos de fácil acessibilidade em salvar imagens e organizá-las em álbuns, pastas e arquivos, mostrando mais uma vez a força tecnológica em nosso tempo. Olhar uma colagem é fazer o exercício de perceber a articulação das imagens e associá-las primeiro a seu contexto habitual e em seguida ao novo contexto proposto pelo artista. Esse processo faz da colagem essa linguagem, que dialoga com todas as expressões artísticas. Surgiu junto a todas as mudanças das vanguardas modernistas e modifica-se até os dias de hoje, com as influências dos acontecimentos de cada período e com a capacidade dos artistas de criar, recriar, perceber e propor novos mundos.